Imagina a cena. É fevereiro de 1944. Céus da Alemanha nazista. Milhares de bombardeiros aliados, sabe? Aquele zumbido constante de motores. E aí, caças alemães sobem para interceptar. Um cenário clássico da Segunda Guerra. Exato. Mas, de repente, no meio disso tudo, algo impossível atravessa as nuvens. Um vulto cinza, sem hélices, que se move numa velocidade, num silêncio que não faz sentido. Um F-35 Lightning II. Precisamente. E os aviões inimigos, eles simplesmente começam a explodir no céu, sem ninguém ver de onde vêm os mísseis, as armas em terra atirando pro nada. Para os pilotos da época, aquilo seria um fantasma. Uma arma de outro mundo, literalmente. Pois é. E essa é a premissa de um debate fascinante que a gente encontrou. A pergunta é: uma única aeronave moderna, com um piloto, poderia sozinha mudar o curso da Segunda Guerra? Uma pergunta e tanto? E para mergulhar nisso, a gente tem um material bem rico. As especificações da própria Lockheed Martin sobre o F-35, um artigo acadêmico sobre as estratégias de bombardeiro da época e, claro, a discussão online que começou tudo. Nossa missão é separar o fato da ficção. E entender o impacto real que essa peça de tecnologia teria na história. Ok, vamos lá. Que tipo de monstro a gente está jogando em 1944? Lendo as especificações, os números são de outro planeta para a época. Completamente, a gente está falando de uma superioridade, sim, em todos os aspectos. A velocidade é Mach 1.6. Mach 1.6, isso dá mais de 1.900 km por hora, né? Exato. O caça mais rápido da Alemanha na época, o Me-262, que já era um jato, mal chegava a 900. Metade da velocidade, praticamente. Pois é. E a maioria dos caças a hélice voavam na faixa dos 600, 700. O F-35 poderia voar em círculos em volta deles. Fora isso, ele carrega mais de 8.000 quilos de armamento. E a parte crucial. Ele carrega internamente para não afetar a tecnologia stealth. Furtividade. Mas isso funcionaria mesmo contra a tecnologia dos anos 40? Eles tinham radar, afinal. Essa é a pergunta de $1 milhão. E a resposta, segundo a análise, é sim. De forma devastadora. Como assim? O radar da Segunda Guerra era muito primitivo. Ele operava com ondas muito longas. Isso significa que, na melhor das hipóteses, um operador de radar muito bom, muito atento, talvez visse um blip vago na tela. Um borrão. Um borrão intermitente, mas sem a menor chance de travar no alvo, de guiar um tiro ou direcionar caças com precisão. Para todos os efeitos, ele seria invisível e invulnerável. E tem outra coisa que me deixou impressionada no material da Lockheed. O sistema de sensores, que eles chamam de Distributed Aperture System. Ah, sim. Eles descrevem que o piloto pode, basicamente, ver através do próprio avião. Uma visão de 360 graus do campo de batalha. Em 1944, isso seria ter o olho de Deus, né? Sem dúvida. O piloto saberia a posição de cada avião inimigo a dezenas, talvez centenas de quilômetros de distância, muito antes de alguém sonhar em detectá-lo. Isso muda tudo. O combate aéreo na Segunda Guerra era visual. Exato. Os pilotos precisavam ver o alvo. O F-35 não. Ele é uma plataforma de inteligência que, por acaso, também é um caça. Ele vê tudo, processa tudo. A imagem que fica de uma arma divina, um fantasma, parece impossível perder. Pois é, parece uma vitória garantida. Mas aí, lendo a discussão, o que mais me surpreendeu foi que a maior fraqueza do F-35 nesse cenário não seria uma arma inimiga, mas algo bem mais mundano. Exatamente. A tecnologia é uma parte da equação. A outra, muito maior, é a logística. E aí que o sonho começa a desmoronar. O primeiro problema que eu pensei foi o combustível. Imagino que um motor-jato desses precise de algo super refinado. Impossível de fazer em 1944. E aqui vem a primeira grande surpresa da nossa análise, que a discussão online apontou muito bem. Que é? O combustível seria a parte mais fácil de resolver. Sério? Como assim? O F-35 usa um combustível que é, em essência, querosene altamente refinado. E na Segunda Guerra, querosene era um produto super comum, usado para aquecimento, iluminação. Entendi. O que era raro e precioso era a gasolina de alta octanagem, para os motores a pistão dos Spitfires, dos Mustangs. Exatamente.
Então, sim, com algumas adaptações simples, o F-35 poderia ser reabastecido. Nossa, que reviravolta! Então o problema não é encher o tanque, mas sim o que vai dentro do avião, as armas e as peças? Aí está o obstáculo de verdade, o intransponível. Depois de uma única missão, disparando seus mísseis e soltando suas bombas guiadas, o F-35 se tornaria... O que um participante do debate disse, né? O peso de papel mais caro do mundo. Exatamente essa frase. Não existe a menor chance de rearmá-lo. As munições são complexas demais, a eletrônica é de outra era. Não dá para simplesmente amarrar uma bomba da Segunda Guerra na asa dele e torcer para funcionar. Mas mesmo sem armas, ele não seria uma ferramenta de reconhecimento incrível? Poderia voar sobre a Alemanha, fotografando tudo, mapeando defesas. Isso já não teria um valor imenso? Teria um valor gigante, sem dúvida, mas por quanto tempo? A manutenção é o outro calcanhar de Aquiles. Ah, claro. O F-35 é uma máquina, assim, notoriamente complexa. Ele exige dezenas de horas de manutenção para cada hora de voo. E isso com técnicos especializados, ferramentas que não existem em 1944. Cada voo colocaria um estresse na estrutura, no motor. Um estresse imenso. Sem a manutenção correta, ele simplesmente ia se desgastar até quebrar. Talvez voasse uma semana, um mês com muita sorte, mas não por anos. E tem o cérebro dele. Sem satélites não tem GPS. Sem comunicação por data link? O piloto estaria voando às cegas tecnologicamente falando. Teria que usar mapas de papel, bússola... Como os pilotos de 1944. É isso. A máquina é do futuro, mas operando com as limitações de informação do passado. A superioridade dele seria tática, ali no momento do combate, mas a eficácia estratégica ficaria muito reduzida. Certo. Mas vamos levar o exercício ao limite, como a discussão propõe. Cenário 2. O F-35 aparece com um suprimento infinito de peças, combustível e munição. Um passe de mágica. Ok, agora a conversa muda. Muda completamente. A pergunta não é mais se ele pode lutar, mas como ele deveria lutar. Qual seria o alvo mais eficaz para acabar com a guerra? E essa pergunta nos leva direto para o coração da estratégia aérea da Segunda Guerra. As fontes que a gente analisou, como o artigo sobre a ofensiva combinada de bombardeiros, mostram que os aliados tinham um objetivo bem claro a partir de 1943. A diretriz Point-Blank. Que era para destruir a Luftwaffe, a Força Aérea Alemã, antes do dia D. Focando em fábricas de aviões, campos de pouso. Exato. O objetivo era varrer os céus para garantir a invasão. Mas os métodos para chegar lá eram bem diferentes entre os aliados. Os americanos com os ataques de precisão durante o dia, mirando em alvos industriais, como fábricas e rolamentos. Já os britânicos, sob o comando do Arthur Harris, adotaram o bombardeio noturno em área. que era, na prática, bombardear cidades inteiras. Sim, o Harris era brutalmente honesto sobre isso. Ele disse que o objetivo era a destruição de cidades alemãs, a morte de trabalhadores alemães e a desarticulação da vida civilizada. Minar o moral da população era um alvo legítimo para ele. E é nesse cenário que o nosso piloto de F-35 entra. Ele tem uma precisão cirúrgica que ninguém na época podia nem sonhar. Exato. Ele poderia destruir um prédio sem quebrar a janela do vizinho. Então, para onde ele aponta essa arma? E aí entra o conceito de alvos de uso duplo, que o artigo acadêmico explora muito bem. São alvos vitais para a guerra, mas que, se destruídos, causam consequências terríveis para os civis. Tipo a rede elétrica de um país. Perfeito. Ou as refinarias de petróleo. O artigo cita o exemplo da Guerra do Golfo. A destruição da rede elétrica do Iraque paralisou estações de tratamento de água e esgoto, o que levou a surtos de cólera e outras doenças. Então, o piloto do F-35 teria essa escolha. Ele poderia destruir uma usina de energia que alimenta uma cidade, sabendo que isso vai parar as fábricas, mas também os hospitais, o saneamento. E a precisão da arma não elimina a complexidade da decisão, ela a intensifica. Em tese, ele seria mais limpo que os bombardeamentos em tapete que mataram centenas de milhares. Ele evitaria o dano colateral direto. Mas confrontaria o dano colateral indireto. Exatamente. Ele teria o poder de decidir se desliga a luz e a água de milhões de pessoas no inverno para talvez encurtar a guerra. É uma responsabilidade assustadora. Então, juntando tudo: tecnologia, logística, estratégia.
Um F-35 na Segunda Guerra. Seria um divisor de águas ou só uma nota de rodapé na história? Olha, o consenso da discussão é bem claro. No cenário realista, o de suprimentos limitados, ele seria uma maravilha de uma missão só. Espetacular, mas sem impacto duradouro. E no cenário com suprimentos infinitos? Mesmo assim, ele não venceria a guerra sozinho. Guerras se vencem com tropas em terra, ocupando o território. Berlim caiu quando os soviéticos tomaram o Reichstag, não só por causa das bombas. Mas ele seria um acelerador, um catalisador. Um acelerador gigantesco. É a melhor definição. Ele não seria a vitória, mas seria a ferramenta que tornaria a vitória aliada muito mais rápida e menos custosa. Pensa nas possibilidades, ataques de decapitação, tentando eliminar Hitler. Paralisar a indústria-chave, como os campos de petróleo da România que eram vitais para a Alemanha. Petriz point blank sozinho. Ele poderia subir e simplesmente esperar os caças alemães decolarem, abatendo um por um. Eles nem saberiam de onde os ataques estavam vindo. A Luftwaffe seria aniquilada em semanas, não em meses de batalhas. E para dar uma noção da escala de poder, um dos participantes do debate fez um cálculo fascinante usando outro avião, o B-2. O bombardeiro stealth. Isso. Ele calculou que um único B-2, com munição infinita, poderia despejar mais explosivos na Alemanha em 35 dias do que o total usado por todos os lados durante os 6 anos de guerra. É um volume de destruição que o cérebro nem consegue processar. Muda a própria natureza da guerra. Bom, então o veredito é que o F-35 seria um catalisador incrível. Não a vitória em si, mas a alavanca que moveria o mundo para uma vitória aliada mais rápida. Pois é. O que nos deixa com um pensamento final. Uma questão levantada na discussão que vira tudo de cabeça para baixo. A gente passou esse tempo todo assumindo que ele aparece do lado dos aliados. Ah, sim. Eu sei exatamente onde isso vai dar. E se o F-35, em vez de pousar na Inglaterra, tivesse pousado na Alemanha? Pense nas implicações. Uma única superarma, invulnerável, invisível, nas mãos do eixo. A campanha de bombardeio aliada se tornaria impossível. As formações de B-17 seriam dizimadas, o dia D seria interrompido. O impacto psicológico seria devastador. E a grande pergunta: eles conseguiriam fazer engenharia reversa? Os alemães tinham engenheiros brilhantes, mas teriam a metalurgia, a eletrônica, a computação para entender aquilo. Ou ele seria para sempre uma arma única e misteriosa. É o cenário de pesadelo. Os aliados teriam que lutar contra o inimigo que não podem ver, não podem tocar e não podem entender. Como você vence um fantasma? Essa pergunta, isso sim muda tudo.